Olá, está começando o Sociedade em Rede, o podcast do Instituto Pesquisas de Opinião, criado para compartilhar o conhecimento acumulado ao longo de 27 anos de história. E o nosso podcast é bem mais do que isso. É um espaço para que o time do IPO possa falar com, para e sobre a sociedade, sobre os mais diferentes assuntos que envolvem comportamento, tendências e intenções. Eu sou a jornalista Michele Ferreira e antes que a gente dê a largada no nosso tema de hoje, eu vou convidar a Elis, a Gisele e a Débora para que cada uma delas também faça uma rápida apresentação e conte um pouquinho mais do propósito do Sociedade em Rede. Vou abrir os trabalhos dizendo, Michele, que tu está cada vez melhor. A gente está aqui se experimentando e tem sido uma grata satisfação compartilhar a mesa com vocês. Eu sou Elis Radman, cientista social e política, diretora do IPO. Amo fazer pesquisas. Com as pesquisas eu aprendo sobre o comportamento da sociedade. Com as pesquisas a gente entende um pouquinho mais sobre por que as pessoas pensam ou agem de determinada forma. E aqui é o momento em que a gente vai compartilhar. É no podcast Sociedade em Rede do IPO que a gente vai estar dividindo aquilo que a gente aprende na rua. Vamos lá, Débora? Pode ser eu, então. Pode ser. Eu sou Gisele Rodrigues, também socióloga, sou gerente de pesquisas do IPO, atuo desses 27 a 20 anos, aí trabalhando com pesquisas sociais, pesquisas de opinião. Sou uma entusiasta em ver os resultados da pesquisa e saber o quanto que a gente pode, com os resultados, né, com as análises, contribuir para as avaliações dos nossos clientes e também enxergar, compartilhar como esse comportamento da sociedade vem se modificando ao longo dos tempos. Então, eu sou a Débora Mello, socióloga também, analista lá do IPO, e o que eu mais faço é analisar. Para mim, a pesquisa são tabelas cheias de percentuais, dizendo assim, ó, X% falou que sim, X% falou que não. Mas o que significa isso? Como é que é transformar aquele número duro ali da tabela em uma explicação? O que significa dizer que mais da metade da população pensa de tal forma? Então, é um desafio. E cada pesquisa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a gente tem a pesquisa quantitativa, qualitativa, e a quali é um xodó que eu tenho, porque ela vai a fundo pegar o que é simbólico, o porquê do porquê. Ela também tem um jeito e uma forma específica de fazer. E sem contar, né, que quando a Débora pega ali para fazer as análises, a gente tem que pensar que as pesquisas geram estratégias. Nada acontece por acaso. Quando a gente vê que mudou a embalagem de um produto ou que houve uma decisão governamental diferente, tudo está baseado em pesquisas. Inclusive, a própria forma como é o sofá da nossa casa ou a televisão que a gente assiste. Se quando você é parado na rua ou bate na sua casa para responder uma pesquisa, pode ter certeza que antes disso, uma marca importante ou uma empresa, um político, um governo está com alguma dúvida, quer tomar alguma decisão, quer saber qual o melhor caminho, quer saber o que as pessoas pensam, e vai ser através de uma pesquisa. Bom, então já temos uma pista aí do nosso tema desse terceiro episódio, né? E o mais legal de tudo é saber que o tema deste terceiro episódio já é reflexo da interação com a sociedade, com a comunidade, né? Aderimos uma das sugestões que surgiram para que a gente pudesse trazer esse tema para a pauta. Então, nesse terceiro episódio, nosso tema é simplificando as pesquisas de opinião. E eu vou pedir que cada uma de vocês traga umas chamadinhas do que a gente vai ter ao longo do nosso bate-papo aí. Vamos às manchetes. Vamos às manchetes, mas antes, só dizendo que esse pedido aí do Simplificando as Pesquisas veio muito do pessoal das agências de publicidade, da qual o IPO é parceiro, né? Elas trouxeram muito essa temática, dizendo que vocês têm que falar sobre isso. Estamos aqui, então, para as manchetes. Então, primeiro, a gente tem que chamar a atenção, uma coisa que a gente tem que falar, né, gurias, é nesse mundo de fake news e de golpes, se as pessoas dão entrevistas. Como é que é lá na rua?
com tanta coisa acontecendo no mundo digital e no próprio presencial. E pensando nisso, uma outra manchete que a gente tem que falar é se todas as pessoas sabem responder às pesquisas, né? E sabendo responder às pesquisas, como se faz quando tem aquele tema polêmico, cabeludo, que às vezes a gente enfrenta, muitas vezes lá no IPO, né? Imagina aquela pesquisa que pergunta para o entrevistado quantas vezes ele faz sexo por semana. Ou pergunta para o entrevistado qual a sua orientação sexual, né? Qual a sua forma de expressão, coisas que às vezes não estão no cotidiano, né, das pessoas. Exatamente. E outra pergunta que a gente tem que responder um pouco aqui é como as pessoas perguntam como que 2.000 entrevistas, por exemplo, no Brasil, podem falar como o brasileiro pensa. Né? Como é que são feitas essas pesquisas? Dá para confiar nas pesquisas? Como é que 2.000 responde sobre um todo? Né? Dando o exemplo de Brasil. Como é que a gente explica os erros das pesquisas, né? Pensando nas pesquisas divulgadas, às vezes as pessoas têm dúvida. Como é que tu explica isso? Como é que tu explica a questão do método? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Coisa boa. E não podemos esquecer que uma grande dúvida que também aparece é como diferenciar uma pesquisa séria de uma pesquisa não séria. Porque esse é um grande dilema atualmente neste mundo em que tudo é pesquisa, né? E aí a gente vai ter que entrar numa outra discussão da diferença entre pesquisa e enquete. E claro que nessa discussão também sempre aparece aquele grande tema que é como são feitas as pesquisas eleitorais. Como é que as pessoas vão ouvir lá 2.000 brasileiros, como a Gisele citou, e acertar o resultado da urna? E quando erra, né? Que história é essa? Como é que se explica isso? Exatamente. Então, olha só, tá tudo anotadinho aqui, tá? Vou ficar no pé de vocês aqui para a gente não perder nenhum desses pontos. E vamos começar, então, falando sobre a questão dessa abordagem, né? Da abordagem à população, às pessoas, se é fácil entrevistar. Em geral, como é que tem sido essa receptividade? É a primeira pergunta aí que eu jogo para vocês. Então eu vou responder ela, né? Até porque eu sou mais velha da mesa, eu tenho alguns direitos. Bem, não só mais velha, mas do ponto de vista etário, já estou aí no meio século de vivência, mas tenho quase aí 3 décadas de entrevista, né? Se a gente pensar, 30 anos atrás eu batia na porta das pessoas para ouvi-las. E nós continuamos fazendo isso. Ao mesmo tempo que tem outros canais, a gente faz essa coleta hoje de forma digital, por telefone, tem vários meios. Mas a forma presencial ainda é a que nos permite uma maior capacidade de aprofundamento. E realmente, hoje em dia é mais difícil pela questão da segurança, pela questão das fake news, mas além disso, tem uma questão cultural. As pessoas têm um certo receio para dar a entrevista. Eu me lembro uma vez ainda, quando eu fazia entrevistas na rua, eu bati numa casa e disse assim, eu queria fazer uma pesquisa sobre política, sobre o comportamento da sociedade em relação à política, como é que se olha a política. E a entrevistada disse para mim, eu vou te chamar meu marido. Eu digo, me desculpa, mas é que eu precisava muito, nós estamos fazendo com mulheres, eu precisava muito te entrevistar, mas eu não sei nada de política. Quem sabe é o meu marido. Aí ela o chamou. E ele nos acompanhou na sala. Enquanto a gente fazia a pergunta, ele dizia para ela o que podia e o que não podia dizer. E isso faz uma década, né? Então, nós temos que ter olhar para uma questão cultural em relação às pesquisas. As pessoas acham que não sabem responder e elas sabem, porque a pesquisa ela busca a opinião do indivíduo, as práticas do indivíduo, a visão de mundo do indivíduo. Então a gente inclusive tem um mantra lá no IPO que o entrevistador sempre diz para o entrevistado: é importante o senhor ter clareza de que não há certo ou errado numa pesquisa. Tudo é válido e tudo é o que o senhor pensa. E com isso a gente vai conseguindo driblar o problema cultural e também a questão da boa apresentação do entrevistador, com um crachazinho, com um coletezinho para identificar, e também esta questão do site, né? A gente coloca as informações em todos os canais do IPO, avisando que tem a pesquisa e qual é o seu propósito. A gente diz sempre que o não sabe é uma resposta e que a gente sempre traz isso para o entrevistado. Mas eu não sei falar sobre o tema, mas esse não sabe também que a gente quer escutar, porque isso é um conhecimento. O conhecimento da população sobre a nota fiscal.
né? O que é feito? Por que existe a nota fiscal? Fazer uma pergunta desse tipo é um assunto difícil, um assunto complexo. Mas o objetivo é ir lá e conhecer que, quando você faz aqueles discursos, tem que pedir nota fiscal. Se as pessoas não sabem nem o que é nota fiscal, como é que tu faz uma campanha de conscientização daquilo que não é conhecido? E nós temos, sim, uma parcela grande da sociedade, da população brasileira, que não sabe o que é nota fiscal. Para ela, qualquer cupom que saia de uma máquina, inclusive daquelas de fazer contas, automática, já é para eles uma nota fiscal. E, além disso, a questão, né, da segurança para o entrevistado responder, é isso, assim, né? Tem que ver também a apresentação. Então, sempre quando se busca fazer pesquisa, seja de qual método for, a gente vai ter o entrevistador, né, aquele que vai fazer a abordagem. A pessoa, ele precisa passar segurança na abordagem que ele está fazendo, ele precisa estar identificado. Se ele não estiver, se a pessoa igual com a identificação não se sentir segura, ela pode consultar. No caso do IPO, a gente procura sempre colocar nos nossos canais a divulgação das pesquisas, e também tem lá no nosso site um WhatsApp que é de contato. Se a pessoa, aconteceu agora essa semana ainda, da pessoa receber uma ligação e aí ela salvou lá o número e foi verificar, né? Realmente, eu quero responder, eu tenho interesse em responder pesquisa, só queria saber se é verídica. Então, também as pessoas que se sentem seguras podem confirmar, fazer a validação se a pesquisa é verídica, né? Por qual instituto está sendo feito. Inclusive no site do próprio cliente, que às vezes a gente faz uma pesquisa com alguma categoria, algum sindicato, com algum associado, quando é algo mais específico, assim, de público, também a gente procura comunicar, fazer a sensibilização lá nesse canal. Claro. E acho que a gente também pode avançar agora, dentro das nossas manchetes, né, para qual a diferença na prática, né, entre a atuação do IPO, que tem aí 27 anos já de caminhada, de credibilidade, e dessas várias pesquisas que surgem por aí, né, nas redes sociais, enfim, pesquisa de tudo que é jeito, né, que vai surgindo, às vezes por também institutos que as pessoas podem eventualmente não conhecer. Então, queria que vocês falassem um pouquinho dessa diferença, né? Você vai numa clínica médica e a primeira coisa que você espera na clínica médica é o médico. Você vai no escritório de advocacia, a primeira coisa que você espera é um advogado. Se a gente pensar num instituto de pesquisa, tem 2 profissionais que são ímpares e necessários. Sociólogo, aquele que tem capacidade e é formado para estudar a sociedade, e o estatístico, principalmente nas pesquisas quantitativas, que responde pelos números, pela amostra. Então, quando a gente olha para um instituto de pesquisa, a gente pensa nestes 2 profissionais. E pensa analisando, né, quando a gente fala das pesquisas, da diferença, né, a gente vai falar mais adiante da questão do método, o quanto que isso influencia em fazer uma pesquisa ou fazer uma enquete. Então, as pessoas têm que ter essa... quando a gente busca fazer pesquisa, a gente busca fornecer ferramentas para tomada de decisão. Então, para que a pesquisa tenha veracidade, para que tu possa confiar naquela informação, tu precisa saber quais os procedimentos, fazer toda a definição de qual o público, de qual é a amostra, de como é que tu vai desenhar essa. Então, antes de tu só fazer as perguntas, tem todo um processo anterior a isso, né? Que é a construção, desde lá, qual é a dúvida, qual é a hipótese do cliente, até o desenho técnico amostral desse estudo. Que aí é a importância fundamental do estatístico e do sociólogo para entender o comportamento da sociedade. Sim, sim. Pois é, e acho que é bem legal, né, a Gisele já tinha comentado a questão do método, né? Como é que é exatamente essa escolha, né? Como é que vai se saber qual é o melhor método? E também, às vezes, tem temas bastante mais delicados, né, que às vezes a sociedade se sente um pouco mais receosa ou constrangida, tem toda a questão dos tabus, né, enfim, temas como casamento homoafetivo, aborto, né, reformas também tributária, enfim. Pena de morte. Exatamente, né, enfim, são tantos temas polêmicos, né, ou mais delicados, mais sensíveis e necessários, né, então como definir esse método? Como eu comentei, a gente começa partindo do objetivo. O que a gente precisa responder?
né? Então, o cliente vem com uma dúvida e uma inquietação, ou dos mais diferentes, falando aqui da pesquisa social, né? Por exemplo, testar a questão da vitimização, sensação de segurança. Então, qual é o público? Qual é a praça que nós vamos testar? E aí, dentro do público que tu define, tu tem diferentes formas de fazer a pesquisa. Tu pode fazer para pegar um perfil, uma pesquisa presencial, e tu pode também, para complementar esse perfil, uma pesquisa online, uma pesquisa digital. Quer para complementar o que a Gisele está falando, por exemplo, nesse tipo de coleta, tu pode muitas vezes pegar pela forma digital um público de maior renda, que é aquele público que vai ser mais difícil, talvez, ele parar numa pesquisa presencial para dar entrevista. Então, a gente tem exemplos da pesquisa que a gente rodou agora há pouco sobre vitimização, né, sobre segurança, que aquelas pessoas que responderam de forma digital tinham maior renda em comparação com a pesquisa presencial. Então, tu acaba pegando um pouquinho de cada público, dependendo da forma que tu aplica o questionário. Nesse caso, o cliente nos diz assim: eu preciso saber a sensação de segurança, entrevistando inclusive os invisíveis da sociedade, as profissionais do sexo, moradores de rua. Como é que eu faço isso? E preciso entrevistar também as pessoas de maior renda. Como é que a gente vai definir, como é que a gente vai abordar essas pessoas? Então, a gente senta, define quais as questões que a gente vai investigar e define o método. Nesse caso, olha, para pegar essas pessoas, nós precisamos fazer pesquisa presencial. O entrevistador precisa ir até lá e ser sensível para fazer essas questões, né? Para identificar questões de orientação sexual, por exemplo, né? Questão do trabalho em si, para pegar as profissionais do sexo, fazer com que aquele entrevistado se sinta à vontade de responder essas questões. E a gente precisa também, como eu vou pegar pessoas que circulam sobre determinado perfil, fazer a pesquisa em um outro canal. Então, a definição do método, como é que a gente vai fazer a pesquisa, depende muito do objeto que a gente vai pesquisar. Eu tenho sempre uma explicação que eu sempre conto, que é o seguinte: se a gente quer saber o estouro da boiada, para onde a boiada vai, a gente tem que olhar para a pesquisa quantitativa. Ela tem a capacidade de mostrar esta tendência, ela tem a capacidade de mostrar para onde as coisas andam. Mas se a gente quer pegar simbologia, se a gente quer pegar crenças, se a gente quer pegar comportamentos, hábitos, os não ditos, ela é qualitativa. E dentro de cada uma você tem formas de abordagem, que é o que as gurias estavam explicando. Eu posso fazer isso de forma presencial, olho no olho, que é sempre a melhor técnica. Eu posso fazer isso por telefone, ou eu posso fazer isso digitalmente. Ou eu posso fazer isso de forma híbrida, que hoje é uma das técnicas que o IPO mais usa. A gente faz uma interação com essa pessoa por presencial por fone, porque a gente precisa pegar os não ditos que ela não coloca no digital, ela não escreve os não ditos no digital, ela não coloca simbologias ali, ela responde de forma mais seca. Então, as coletas mais híbridas, seja tanto no método quantitativo quanto no método qualitativo, tanto no quanti no quali, elas são as mais indicadas. Sim. E dentro dos métodos, aí falando um pouquinho sobre a quanti, já tentando responder uma daquelas manchetes que a gente falou, de como as pessoas, como é que a gente faz para, nessa quantitativa, tu não entrevista todas as pessoas, né, que é uma das grandes curiosidades do mundo da pesquisa. Como é que tu faz numa amostra representativa para falar que dá a notícia, foram entrevistados 2.000 brasileiros, e as pessoas, como 2.000 representa 100 milhões, né? Como é que tu representa isso? A gente sempre costuma, e até nos treinamentos para a equipe, toda a pesquisa que nós fazemos, por ela ser específica, por ela ter um tratamento individual do seu objetivo, do seu método, ter todo o desenho de forma olhada especificamente, nós sempre realizamos um treinamento específico também para a aplicação daquelas questões e para a explicação do método. E sempre quando a gente faz a pesquisa quantitativa, a gente explica, né? O que é o diferencial numa amostra? Como é que a gente fala que 2.000 representam o todo?
Porque eu dou exemplo sempre do exame de sangue. Eu digo, você não precisa tirar todo o sangue para saber como o sangue está. Você faz uma amostra de sangue nas condições ideais, né? A mesma coisa como a água da praia. Você faz uma amostra de um ponto específico para saber como está. Como coleta de solo numa grande lavoura. Você tem uma grande lavoura, você vai lá e tira determinadas coletas do solo, da terra, para dizer como é que está aquela lavoura, aquela situação ali, para fazer o plantio. Isso, desde que nas condições ideais, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, o exame de sangue, tu tem que fazer X horas de jejum, dependendo do tipo. Então, quando a gente vai fazer uma amostra, a gente faz uma amostra nas condições ideais. Vou dar o exemplo dos eleitores. Vou pegar os eleitores do Brasil, de uma região específica, e vou entender quem são esses eleitores, quantos estão registrados, quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, quantos por cento são de cada faixa etária ou são de cada região do país. Na minha amostra de 2.000 entrevistas, eu vou seguir essas representações. Então, eu vou poder dizer que aquele pequena amostra representa o todo. A gente costuma fazer em forma figurativa, né? Tira um pedacinho e esse pedacinho vai falar sobre todo o conjunto. Não é à toa que tem aquela frase que é uma fotografia do momento. Então, tirar uma fotografia é ter todas as características. Então, eu vou tirar uma fotografia do Brasil. Como é que o Brasil é composto? Então, a minha fotografia tem que levar em consideração todas as características do Brasil. Porque a gente tem que garantir a representação de cada um desses públicos. A gente pode pensar também num sistema bancário. A gente vai ter lá, por exemplo, a pessoa física, a pessoa jurídica, né? A gente vai ter o cliente agro. Então, a gente tem que pegar um pouquinho de cada um para conseguir o todo. Clientes de shopping, eu preciso saber de diferentes dias que eles vão, de diferentes turnos, horários, muda esse perfil, vai mudar esse público. Não posso fazer só toda a pesquisa no mesmo dia ou no mesmo turno. Pois é, e esses cuidados todos, né, que a gente está abordando aqui, eles são os mesmos, independentemente se aquela pesquisa é uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa de opinião. Qual a diferença? Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, assim. Como é que é essa diferença das pesquisas? Eles são similares. Claro que eles levam os dois mundos, tanto de mercado ou de política eleitoral ou de opinião, se a gente quiser colocar assim, eles seguem o mesmo métier, eles seguem a mesma lógica. Primeiro eu olho para o universo. Quem é o universo? E aí, quando eu penso no Brasil, eu estou falando da população brasileira, então eu tenho maior representação no sul e do sudeste, por exemplo, eu tenho maior representação entre as mulheres, eu tenho maior representação entre as faixas acima de 40 anos, né, porque nós estamos com uma inversão da pirâmide etária, então os mais de 40 anos representam mais. Eu tenho mais de 2/3 que trabalham, então nas minhas entrevistas eu tenho que ter mais de 2/3 que trabalham. Eu tenho o urbano, eu tenho o rural, eu tenho que levar em consideração isso. Agora, se eu for para uma pesquisa de mercado, eu quero saber os consumidores de sabão em pó do Brasil. Eu tenho que fazer a mesma coisa, só que levando em consideração um filtro. Então, eu vou bater lá na casa, ou vou ligar, ou vou fazer pela internet e vou fazer o seguinte. No Sudeste tem 40% da população brasileira. Então, eu vou entrevistar 40% de consumidores de sabão em pó no Sudeste. Mas eu vou perguntar, você consome sabão em pó? Quantas vezes por semana você consome? Então, ele vai ter algum filtro para ele poder opinar sobre o consumo de sabão em pó. Aquela pessoa que lava a roupa uma vez por mês, quando a mãe não ajuda, essa pessoa não tem, digamos, o conhecimento específico para avaliar o sabão em pó. A mesma coisa para decisores de compra. Então, o decisor de compra é uma pessoa que vai no supermercado e tem que ser avaliado quem vai e decide a compra. Agora, quem prepara o alimento, isso às vezes é outra pessoa, não é a mesma. Então, se eu vou fazer um estudo de carne, por exemplo, eu tenho que avaliar quem decide a compra e quem prepara o produto. Fazendo também pesquisa sobre empreendimentos imobiliários. Então, como tu vai desenhar, quantos cômodos, qual é a preferência. Então, eu não vou entrevistar qualquer pessoa. Eu vou ter que ver quem tem interesse de comprar imóvel e qual é a faixa de renda para que esse imóvel vai servir. Eu vou também fazer neste filtro, nesse questionário prévio que a gente chama, tu vais identificar essas questões de separar do universo
qual é o teu público específico para aquele estudo. Então, eu vou ver renda, eu vou ver se a pessoa tem interesse, e aí, partindo disso, são aqueles que eu vou entrevistar. Na prática, a gente não está contando aqui, mas para fazer uma pesquisa de opinião, de mercado eleitoral, vamos contar para o pessoal, tem que fazer praticamente uma pesquisa exploratória antes, né? Uma pesquisa em dados secundários, aonde tu vai enxergar o retrato daquilo que tu vai investigar, e a partir deste retrato tu vai colocar então para uma amostra. Vamos fazer um outro exercício mental para ficar mais fácil. A maquete, né? Você tem um grande edifício que é como se fosse o que a gente está chamando de universo. E aí você faz uma maquete que representa aquele grande edifício, mas ela é em reprodução em pequena escala. A amostra é isso. Você tem o todo e você tem que fazer uma reprodução tipo uma maquete em pequena escala. Inclusive, essas pesquisas que a gente utiliza o filtro, que é um pré-questionário, antes do questionário em si, que também pode ser feito com ouvintes de rádio, né, muito comum, a gente consegue analisar depois a fatia do mercado desse tipo de empreendimento, da rádio, dos itens que a gente está abordando. Boa, Débora, porque naquele exemplo do sabão em pó eu vou conseguir mostrar qual é o percentual de pessoas que realmente utilizam sabão em pó, seja ele líquido, eu estou falando em pó, mas o sabão, né, em pó ou líquido, para lavar roupas. E quantos nem têm essa relação com a lavagem das suas roupas? Sim, a gente já citou aqui que em alguns momentos se mescla, né? Numa mesma pesquisa eu vou fazer o uso do método qualitativo e do quantitativo também. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre como se dá essa escolha, né? Se são os temas que estão por trás que em geral definem se eu vou partir para o método quantitativo ou para o qualitativo, como é que isso é decidido? A pesquisa é um norteador de qualquer estratégia de mercado ou de posicionamento de um cliente, de um político, de uma gestão pública. Então, partindo do objetivo que nós queremos investigar, nós fazemos essa definição de qual é o melhor método. A partir do objetivo, eu posso entrevistar a população, por exemplo, eu vou saber sobre a questão o exemplo que a gente já citou aqui, na nota fiscal gaúcha. Eu vou investigar sobre o tema da nota fiscal. Eu vou investigar com a população e eu vou ter os dados, as tabelas, os dados mais gerais, saber se as pessoas conhecem ou não conhecem. Mas eu preciso saber também como é que é a opinião dos formadores de opinião. Então, eu vou segmentar quem está envolvido nesse debate. Eu vou segmentar também e fazer entrevistas em profundidade, que é um exemplo de pesquisa qualitativa, para entender e cruzar depois esses comportamentos, como a população pensa e como os formadores de opinião, como as pessoas que estão discutindo e têm relação com esse assunto pensam. Então, o assunto, o tema, ele vai nos levar para essa diferenciação de método também. Por exemplo, numa pesquisa política, eu posso entrevistar uma pesquisa de avaliação de gestão, eu vou fazer uma pesquisa de opinião com a população para saber lá os percentuais, para saber como está a avaliação de gestão, mas eu preciso fazer também os grupos focais, como qualitativa, para, às vezes, aprofundar algum tema. Então, assim, tem um tema mais geral que a população nos traz, mas que a gente precisa conhecer a fundo, porque a quant nos dá os números e a quali nos dá mais especificamente os comportamentos. Quando fala em grupo focal, a Débora é a campeã, né? Pode contar um pouquinho para nós. É isso aí. A pesquisa quantitativa, a gente pode fazer inferência estatística. A gente pode fazer que X% daquela população pensa dessa forma. A quali, os grupos focais, vão me dizer os porquês dos porquês. A simbologia. Especificamente o grupo focal, e agora falando um pouquinho das que curiosidades. Que é quase isso aqui, né? É quase isso aqui é uma mesa onde as pessoas vão discutir, em torno de 8 pessoas vão discutir o futuro da nação. Os temas dos mais variados. Imagina vocês serem convidados, abordam vocês na rua para convidar para participar de um bate-papo. Que geralmente tem que ser num hotel, né, bem seguro, não é assim para ir em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então, vai ser abordado, vai dizer que vai ter um mediador, que vai ser um sociólogo, que vai falar sobre mais variados temas. Pode ser sobre a cidade, pode ser sobre um produto, né? E aí essa pessoa vai, né, para essa reunião. E muitas vezes
a gente que media esses grupos, né, Elis, né, Gisele? O primeiro frio na barriga é as pessoas irem. Porque a gente tem todo um treinamento com os entrevistadores que fazem a abordagem para passar essa segurança na rua. Porque, fazendo um gancho lá com o início da nossa conversa, os golpes estão aí, né? Então, a forma como é abordado, como se apresenta, os nossos canais de comunicação que estão divulgando a pesquisa, vai passar essa tranquilidade. E também sempre a pessoa que é convidada para uma pesquisa dessas, ela pode... E quando ela quiser, deve levar um acompanhante. A gente sempre tem um espaço para recepção para o acompanhante. E aí, às vezes, chega aquele quietinho, né? Que a gente pensa, essa pessoa não vai falar muito. Aí começa a se soltar, que daqui a pouco tu tem que estar puxando. Então, a forma, ela é diferente da Quant, porque tu vai tentar deixar um grupo de pessoas à vontade para falar de forma livre, porque é sempre colocado no início que não tem opinião certa nem errada, sobre um determinado assunto. A gente tem um roteiro pré-estruturado, mas o assunto, às vezes, E o tempo é livre. O tempo, para não ficar algo cansativo, né? A gente tem um tempo, geralmente essas reuniões duram em torno de 1 hora. Vamos contar aqui, né? Vamos contar para o pessoal que está nos ouvindo. A pesquisa de política, as pessoas gostam de ir para xingar muitos políticos. Agora, ganha dos políticos as empresas de telefonia, né? Aí sim, se você fazer uma pesquisa sobre empresa de telefonia, aí você ouve o que é xingamento, né? Pior do que as de político. As pessoas sentem necessidade de serem ouvidas, embora no primeiro momento ela diga, não sei, não vou saber responder, e acaba que nos grupos e até nas próprias entrevistas a pessoa começa a se sentir à vontade e é a forma dela se expressar. Então a gente diz, mas eu não gosto de política, por exemplo. Que bom, então vamos falar sobre isso, né? Isso que Nos conte por que você não gosta de política. E antecipando aqui, né, os nossos ouvintes, telespectadores, seja a forma como está nos acompanhando, a gente vinha discutindo, já que semana que vem também por pedidos, a gente vai trabalhar por que não gostamos de política. Vai ser bem legal. Interessante. Olha só, vamos falar um pouquinho também sobre a questão das ferramentas digitais, né? Que foi algo também que modernizou e trouxe mais agilidade. Enfim, gostaria que vocês contassem no que está contribuindo, se está agilizando, enfim, no que contribuiu? Aí a gente não pode deixar de falar de um estudo que o IPO coordenou todo o campo durante o isolamento social da EpiCovid. O IPO estava preparado naquele momento para fazer coletas de cada rodada, 4.500 entrevistas e testes. Num final de semana. Num final de semana. Né, num método 100% digital, onde a gente conseguia tirar fotos, a gente conseguia mandar a entrevista no mesmo momento para o tirar foto dos testes rápidos. A pessoa fazia o teste para verificar se estava positiva e logo depois a foto já ia para um analista da área, um especialista, avaliar se o teste mostrava ou não, isso a quilômetros de distância, se estava ou não positiva. Então, aquilo foi um desafio, mas foi a tecnologia. Isso. Quando aquele desafio se pôs lá em março de 20, a gente estava literalmente pronto, né, com a capacidade de coleta digital, com a capacidade de fazer o georreferenciamento. Então, a gente sabia em que casa a gente estava entrando, né, conseguia tirar esta foto, então tinha toda uma agilidade e baixar esses dados, esses resultados, para que no final de semana a gente já conseguisse ir somando e vendo qual era o grau de infecção, por exemplo, do estado. No nosso primeiro podcast a gente falou um pouco sobre o impacto da tecnologia, né, uns positivos e outros negativos, e dentro do mundo da pesquisa, dentro do universo da pesquisa, esse foi uma grande colaboração, né? Foi um impacto bem positivo a inserção das coletas digitais. O entrevistador está lá no campo, ele conclui a entrevista já cai no sistema do IPO, sistema no banco de dados do IPO. E a gente consegue ir emitindo os dados parciais, dados preliminares ao longo das coletas. Mas mais do que isso, a segurança que ele nos dá, exatamente qual é o ponto de coleta que o entrevistador coletou.
aquele que ele estava, se ele estava dentro do setor censitário previsto, por exemplo, para fazer a pesquisa. Em algumas pesquisas, como a pesquisa social brasileira, em que tu tem o setor, a gente tinha o setor sorteado, a cidade, o setor sorteado e a pessoa sorteada dentro do domicílio, o sistema nos permitia conferir se todo esse processo metodológico ele estava adequado ao método que tinha sido definido e ao que o entrevistador tinha sido treinado. E isso nos permite também quanto maior a agilidade na coleta, maior a agilidade de gerar informação, maior tempo que tu tem para análise. Dentro das pesquisas qualitativas tem as pesquisas etnográficas, que são jornada de consumo, né? Então, você vai lá e você acompanha a pessoa no ponto de venda comprando o produto. Você pode fazer pequenos vídeos, fotos. Depois você vai para um segundo estágio, que é ir para a casa dela e acompanhar o preparo. Então, um estudo sobre o arroz. Eu vou lá no ponto de venda, acompanho como funciona a compra de arroz. Depois eu vou para a casa de alguns potenciais entrevistados e acompanho esse preparo do arroz. Então, você vai fazendo pequenos vídeos, você vai fazendo fotografias. Então, a fotografia do ponto de venda, desde do local que ele pega o produto, se ele não acompanha por marca, se ele não tem preferência por marca, o que faz com que ele escolha numa prateleira produtos com valores similares, se não é o preço, se não é uma preferência por marca, como é que ele faz essa escolha? Então, você vai acompanhando este movimento dele. E aí, esses dados de imagens, esses apoios visuais, eles vão fazer a parte do nosso processo de análise comportamental. A gente vai usar o que a pessoa declarou, mas também aquilo que ela não declarou e ela fez durante o processo, durante a jornada de compra. Sim. Uma outra forma que a gente pode citar aqui também é o cliente oculto. Às vezes a pessoa foi observada num atendimento e não faz nem ideia, né, que é um tipo de pesquisa que é feito através de como se fosse fazer um atendimento, pode ser numa loja, pode ser em qualquer estabelecimento de serviço, e essa pessoa ela vai ser treinada, vai ter um roteiro, um passo a passo do que ela tem que observar, do que ela tem que perguntar, tudo com naturalidade, e depois ela vai avaliar. Sim. Para quê? Para saber se aquele atendimento está cumprindo com um padrão de qualidade da instituição, como é que está sendo, de uma forma que é espontânea, né? Não é combinada, digamos assim. Sim. Um outro ponto, acho bem importante também da gente abordar aqui é a questão, né? A gente falou do EpiCovid e também pegando esse gancho, né? O IPO, ele tem, ao longo dos anos, participado de vários estudos para vários estados brasileiros e estudos de caráter nacional. Como é que funciona para vocês, né? Saber que estão por trás de estudos que eventualmente vão ajudar os governos a gerarem políticas públicas a partir daqueles resultados, né? Enfim, queria também ouvir você sobre isso, né? Que demonstra ainda mais a importância do trabalho de uma pesquisa feita com uma série de cuidados. É uma das coisas que mais nos motiva, a mim especialmente, mas eu acho que todos os colegas, né? É o ver o quanto que a informação que nós vamos entregar, ela vai gerar estratégias e mudanças de ação. Por exemplo, pesquisas de avaliação de gestão, que os municípios, falando um exemplo dos municípios, em que você faz a avaliação dos serviços públicos, você faz a avaliação do tripé, a gestão, os serviços e a comunicação, e você vê depois políticas públicas sendo implementadas, e aí na próxima pesquisa a gente vai avaliar determinada política pública que foi inserida em função da pesquisa que você realizou. Pesquisas nacionais como o próprio EpiCovid, em que a gente fazia a pesquisa no final de semana, e aí na segunda-feira já eram divulgados os dados, na terça-feira já eram divulgados os dados, e nos falava sobre a prevalência do aumento, né, a prevalência da doença. Da infecção. E o quanto que isso gerava estudos a partir disso, decisões que fomentavam as políticas, enfim, de fechamento, de abertura, de movimentação da população, que definia a vida da população. Então, a gente tem várias, a gente fez a pesquisa, as pesquisas de vitimização também são, né, pesquisa sobre a sensação de segurança, que é uma das expertises do IPO, que vai definir como vão ser
vou citar o exemplo da última que nós estamos realizando, que a pesquisa faz parte de um projeto maior de requalificação de uma área. Então, o que as pessoas estão demandando, a sensação de segurança que ela tem, o ponto que ela se sente mais insegura, como é que se comporta, como é que é a relação com aquele ambiente, vai definir quais os investimentos que vão ser feitos nesse sentido, quais são as ações, quais são as estratégias. Pesquisas para grandes marcas, né, do mercado que a gente já fez, o cliente diz assim, meu produto está distribuído a nível nacional, mas eu fiz uma modificação na embalagem, as pessoas estão reclamando da embalagem. Vamos fazer pesquisa de opinião com a população e vamos fazer pesquisas qualitativas para testar. Nós testamos uma empresa que fechou todo o pacote de bolachas. E quando a gente foi para esses grupos que a gente mostrava, tanto do ponto de vista prático, físico, o pacote, quanto nas imagens, as pessoas dizem, não, eu preciso enxergar se não está mais queimado, se não está quebrado. Então as pessoas queriam a abertura, queriam que tivesse uma parte, pelo menos, em que o produto ficasse visual, exposto. Então é isso que faz diferença. E quando a gente pensa também aqui, a gente tem que enxergar que, imagina lá uma pesquisa que vai mostrar o grau de utilização do SUS. Hoje, mais ou menos, 75% da população utiliza o SUS, entre aqueles que só utilizam o SUS, que chega a 50% da população, e uns 25% que usam eventual com algum plano local de saúde. Quando você traz isso e começa a trazer as demandas, quantas vezes você enxerga ali, o governo está fazendo lá um mutirão para atender as cirurgias de traumatologia. Muitas vezes já tem uma pesquisa que está mostrando que este é o grande problema e ele vai lá e presta atenção nos dados internos. Ele já tem os dados internos, mas muitas vezes é importante uma pesquisa onde as pessoas sinalizam aquilo que está mais caro, que aquilo que está mais forte, mais urgente, e eles tomam uma atitude. Se a gente pensa na educação, né, nós terminamos um grande estudo na área da educação, num estado aí que era o Paraná, né, que estava implementando a educação toda digital nas escolas, e a gente vai lá e o professor reclama da digitalização da educação, não porque ele é contra, mas porque necessariamente ele não está sendo preparado para isso. Então ele vai dizer, eu não tive o treinamento, eu não tive a qualificação, e eu não tenho os meios de produção, os equipamentos da escola não estão adequados, e as crianças não têm. Então muitas vezes você acha que a categoria é contra, porque é isso que parece transparecer, e quando você vai lá fazer uma pesquisa, não. É um problema muito mais de empatia com este professor que está mostrando a sua inquietação, a sua necessidade de se empoderar daquilo. Então isso muda não só a decisão política, mas a forma de lidar com esse novo ambiente que é percebido, né? Então faz com que os gestores, os decisores, sejam lá públicos quanto privados, revisem as suas lógicas, as suas decisões. Sim. Vamos partir para as pesquisas eleitorais? Vamos lá? É um tema sempre que interessa a todos, né? Exatamente. Também ano que vem, né? Vai ser ano eleitoral e de eleições municipais, então já está todo mundo bem voltado assim com... Antes da gente avançar nesse tema, eu queria dar um recado para quem está nos ouvindo. A gente falou aqui de método quantitativo, falamos de método qualitativo e parece algo bastante complexo. Quem quiser dar uma pesquisadinha aí no site do IPO, www.ipo.inf.br, nós temos lá um link de como fazemos e temos uma tabelinha lá de fácil explicação, principalmente para quem é do mundo acadêmico e quer acompanhar as diferenças entre um e outro método. Bem fácil de entender. Então, olha só, as pesquisas eleitorais em geral, né, nos últimos anos, elas têm sido bastante questionadas. Nem sempre elas, de fato, representam aquilo que vai dar lá na urna depois no dia da eleição. Queria saber se tem algum diferencial para a realização dessas pesquisas, para diminuir ao máximo qualquer margem de erro? Bem, o primeiro diferencial é que temos que ouvir eleitores. A gente enxerga muitas pesquisas aí sem o devido controle. Liguei para uma pessoa, bati na casa dela, enviei um link para ela responder. A primeira pergunta é eleitor? E da cidade em estudo? Mas não tem problema, ela é eleitor do Brasil. Não, ela tem que ser da cidade em estudo. Porque lembram da amostra da terra ou da coleta do sangue?
tudo precisa ser controlado. Então, se foi calculado que de uma capital a gente tem X%, a gente só vai entrevistar aquelas pessoas da capital para representar os X%. Se ali tiver alguém do interior, essa pessoa não pode responder ali, ela tem que responder lá no interior. Então, o primeiro passo é controlar o quesito do público-alvo, neste caso, ser eleitor, cuidando os dois polos facultativos. O jovem de 16 ali a 17 que é facultativo, então ele tem que ter título, não pode entrevistar alguém de 16 anos que não tem título, assim como aquele com mais de 70 que tem que continuar votando. Se ele disser que desativou o título e que não quer mais votar, ele também está fora da amostra. E isso tem causado muito erro nas pesquisas. E como aqui já foi falado, né, além disso que a Elis nos trouxe, é o controle da amostra. A gente falou aqui em vários momentos, é eleitor que vota e mora na cidade, mas a gente vai tirar um retrato lá de quem são esses eleitores. A quantidade de homens e mulheres, a idade para reproduzir. E outra coisa é que a gente distribui as entrevistas, se a gente abrisse aqui um mapa nessa mesa da cidade, vai ter entrevistas em cada pontinho dela. Porque a cidade ela é toda dividida em setores, né, pelo IBGE. E a gente vai colocar entrevistas em cada um desses setores para que todo aquele grupo, toda aquela população ali seja representada. Então, esse é um primeiro ponto para a gente dizer assim, a diferença entre a pesquisa que erra, digamos assim, e a que não erra. Claro que a gente não tem tempo aqui para entrar em outras questões comportamentais, que às vezes acontece durante a semana, algo polêmico, pois é, eu queria justamente, embora eu saiba que o nosso tempo é relativamente curto e o tema ele é bem, né, realmente aguça, né, mas a gente tentar brevemente falar sobre isso, assim, por quanto tempo aquele resultado vai ficar válido, porque a gente sabe que a qualquer momento pode surgir um fato de última hora, seja ele um boato ou não, mas que ele pode repercutir na posição do eleitor. Tem um prazo que aquele resultado que foi apurado ali vai ficar valendo? Depende dos fatos. Depende dos fatos. Mas só contribuindo com a questão... Ou das crises, né? Só contribuindo assim, com essa questão da diferenciação das pesquisas eleitorais, e também vale para as pesquisas de mercado, além da amostra, além do método, a definição das questões também. O que tu vai perguntar, a forma como tu vai perguntar. Por exemplo, tu não pode fazer uma pesquisa lá de cenário eleitoral, perguntar os nomes e depois se a pessoa conhece, porque é a pessoa, de algum candidato que tu testou, porque tu já vai ter falado o nome para ela. Então a construção, e a gente vê muito isso, né? Muito comum. Às vezes o próprio cliente ele chega, não, mas eu quero fazer desta ordem. Não, esta ordem não é possível, porque o método não permite isso. Então a questão do enviesamento também, da forma como tu constrói um instrumento, é uma observação importante. E sobre as mudanças temporais, é isso, assim, né? Tu tem algumas questões comportamentais, elas valem por mais tempo. Tipo um ano, né? Então, por exemplo, o hábito das pessoas se interessarem por política. Isso tende a durar um ano. Se as pessoas participam ou não de instituições, isso tende a durar um ano. Agora, quando tem uma crise, quando tem um episódio... Às vezes da noite pro dia, né? Tu dorme de um jeito e acorda de outro. Cai tudo por terra. Terminamos a pesquisa, geralmente em época de eleição, a gente faz pesquisas tracking, tu faz pesquisas diárias, e aí tu fica assim, mas hoje tá um dado e no outro dia tá outro. E a gente vai entendendo depois o quanto que isso vai poder impactar o número de indecisos, enfim, no resultado final da eleição. Um ataque de um adversário com outro, uma prova visual, um vídeo. Se a gente pensar na questão do mercado, eu terminei uma pesquisa sobre leite. No outro dia tem um fantástico, um teste do Imetro que reprova aquela marca de leite e acabou a minha pesquisa. E sem contar muito na área eleitoral do movimento que é feito no escuro, que é os grupos de WhatsApp. Quantas vezes o que a gente chama de esgoto, né? O boca a boca, o WhatsApp. Exatamente. Acontecia aquilo nos bastidores ali dos grupos e estourava. E aí depois fazendo esse passo a passo para ver o que Em muitos casos, a gente chama de esgoto, porque em muitos casos é fake news, inclusive que eles vão rodar um ataque contra uma pessoa para acabar com a reputação, contra um produto também, às vezes, né? Para acabar com a reputação. Nós tivemos agora, esses tempos, com as instituições
enchentes no Brasil, as pessoas se usando para criar determinados fatos não verídicos de que, como existe lá uma usina de energia que está sobre água, aquilo vai fazer com que caia a energia das pessoas. Então, a gente sempre tem que olhar para se é fake ou se é fato, né? Confirmar sempre nos meios de comunicação de confiança é sempre uma boa dica. Sim, sim. Pois é, e também acho importante a gente falar que a gente está falando das pesquisas eleitorais imaginando o cenário do período eleitoral, mas a gente sabe que muita tomada de decisão, inclusive para escolher qual candidato vai ser realmente, vai entrar ou não na disputa, já começa a gerar pesquisa, às vezes muito antes do período oficial eleitoral. Sim. Podem comentar um pouquinho também sobre isso? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. As pré-campanhas se anteciparam. E hoje não é necessariamente uma pré-campanha para pedir voto. Não é isso. Se nós olharmos, os candidatos ou os pré-candidatos estão trabalhando a sua reputação. O movimento das redes sociais, ele está muito ativo. Eles contam o que fazem, o que querem, fazem críticas, mostram a sua família, mostram o seu pet. E tudo isso vai criando uma reputação. Se tem uma reputação em jogo, também tem a necessidade de fazer pesquisa. Então, sim, as pesquisas eleitorais ou as pesquisas de imagem, diagnósticos reputacionais, eles se anteciparam por conta desta contínua roda de imagem que os candidatos são obrigados a viver. Eles estão sempre expostos. O eleitor xinga muito os políticos, né? Mas não é uma vida fácil. Eles ficam sempre à mercê desta roda aí, de estar sempre se expondo com a sua imagem sendo colocada à prova. Antes nós falávamos do tempo da política em que se fomentava efetivamente, né, as pesquisas e os debates mais incisivos. Hoje a gente vive o tempo da política o tempo inteiro, né, justamente porque os candidatos, os pré-candidatos, a gente acabou a eleição, na outra semana já estão trabalhando para o próximo pleito e precisam disso, né? Porque as pessoas estão esperando também saber o que está sendo feito, quais são os projetos, o que está sendo discutido. Claro. Gurias, antes da gente se encaminhar para o final, né? Passou muito rápido. Queria duas perguntinhas, tá? Uma é com relação aos bastidores, né? Porque hoje a gente falou bastante de bastidores, trouxemos vários exemplos, né, da atuação do IPO. Não sei se tem mais algum exemplo que vocês queriam aproveitar e trazer para a mesa. E também perguntar, colando aqui a segunda pergunta, perguntar se tem algum tema, eventualmente nesses 27 anos que o IPO ainda não entrou, ainda não atuou, né? E que também tem vontade de poder ir para a rua e correr atrás. Agora me lembrei até, nós fizemos uma das pesquisas mais difíceis que a gente fez na história, foi sobre o interesse por um túmulo, por um jazigo no cemitério. Esse, digamos, foi o estudo mais complexo e mais difícil que nós tínhamos que fazer com pessoas a partir dos 50 anos que pensavam que tinham interesse em ter um túmulo. Então, a gente já participou dos mais variados. Eu não sei se tem tema que a gente não pesquisou ainda. Agora, só para fazer um parênteses, a eles falando em túmulos, uma pesquisa para descobrir quais são as grandes marcas, né, tem a questão de qual a funerária que você lembra. E aí, já emendando que tu falou dos bastidores, o entrevistado diz assim, mas eu não quero pensar nisso agora, eu não quero te dizer qual que eu lembro. Tem que perguntar a marca de funerária que lembra e a que prefere. Só um tema que a gente não acabou passando, não falando, é a questão, hoje a gente vive a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em que a gente falou assim da segurança do entrevistado, né, em responder à pesquisa. Que ele deve se certificar sempre, né? Que se sentir inseguro deve se certificar nas pesquisas presenciais, o entrevistador identificado, fazer a checagem, e nas pesquisas online, enfim, por telefone. E ele pode também se sentir à vontade de dizer que não quer responder à pesquisa, né? Fazer, seja de uma categoria profissional, seja da própria população em geral, ele pode fazer contato e dizer, não tenho interesse e exigir que os dados dele sejam excluídos do banco. Base.
Então, nós temos já uma legislação, enfim, que protege também o entrevistado nesse sentido. E até no caso dos grupos também, por exemplo, quando a pessoa é convidada, como geralmente a gente faz em hotéis da cidade, a pessoa pode checar também com o próprio local a veracidade, se existe uma empresa, porque a empresa contratou o espaço, enfim, está lá alocada, ela pode Tem toda checar uma documentação, também essas pode informações. Pode e deve, né? É importante da gente simplificar as pesquisas, mas não esquecer dos critérios de segurança importantes. Agora, o que a gente quer é que as pessoas respondam às pesquisas, né? Que elas não excluam seus nomes dos bancos. E pensem que tudo é pesquisa, como nós falamos, né? Ela é fundamental nessa relação, né? Que nós somos rede, nós somos sociedade em rede. Nessa relação, as pessoas têm que entender que tudo para que as coisas funcionem e para que elas tenham os seus desejos atendidos, elas precisam também responder a quais são as suas vontades, quais são os seus desejos. Que a opinião pública move o mundo, né? Com certeza. Bom, vamos encerrar. Então, não sei se alguém ainda quer fazer mais alguma contribuição, né? Lembrando que a gente teve, mais uma vez, a nossa mesa composta pela cientista social e política Elis Radman, pelas sociólogas Gisele Rodrigues, Débora Mello, né? Não sei se alguém ainda quer falar mais alguma palavrinha. Já deixar a gente falar mais uma tarde. Não, quem está nos ouvindo já está dizendo deu. Cansou. Deu de pesquisa. Então, vamos agradecer, né, a audiência de cada um de vocês. Pedir que continuem nos acompanhando, que deem sugestões, que interajam conosco, que acionem o sininho. Lembrando que o Sociedade em Rede ele vai estar disponível, já está, né, disponível tanto no YouTube como também no Spotify. Nos acompanhem, se inscrevam, acionem o sininho e participem conosco então. Até lá!